Fiquei observando a solidariedade das pessoas aqui, né? Primeiro eu vi esse senhor entrar ali, que é, eu não diria um mendigo, né? Mas um andarilho. E assim que ele chegou aqui no Taco Bell, uma pessoa veio e deu pra ele um sanduíche. Um sanduíche não, um taco, né? Depois ele voltou, deu mais outro taco. E depois o outro que estava indo embora pegou e deu a sobremesa dele pra ele. E daí vocês perguntam, deu alguma coisa? Não, porque eu tô com fome, então vou comer tudo que comprei. Mas fico pensando nisso, entrar uma pessoa dessa num estabelecimento no Brasil, o que não seria dela, né? Pessoas olhando assim meio de curva, quem sabe o gerente ou algum garçom mandaria ele embora. Pois é, acho que a gente tem muito para evoluir e aprender com esse povo do primeiro mundo, né? Bati um papinho com ele ali, disse que estava casado há 49 anos e daí brigou com a mulher e daí decidiu sair de casa, que não estava indo bem com os filhos, só briga e tal, e daí decidiu sair de casa e começar a andar por aí. Ele parece também que tem um pequeno probleminha mental, porque ele não fala coisa com coisa, mas tem aqui um abrigo, mas ele disse que só abre durante a semana, então fim de semana ele tem que ficar perambulando, andando por aí. É a vida, né? Fazer o quê? A pessoa faz uma escolha e tem que viver com ela. E aí, pessoal, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí ao redor do planeta, fazendo suas viagens, passeando com a família. Feliz ano novo! Essa é a minha primeira aventura aqui do ano de 2020 e eu estou aqui numa cidade que se chama Newport, perto de Newport, Oregon, que é um porto importante aqui no estado. E eu estou aqui em um dos camping sites do Thousand Trails. E aqui tem umas pessoas que ficam mais permanente, tem outras que ficam aqui só por dia. E vocês vão dar uma olhada aqui mais ou menos como é que funciona o sistema. Eu já expliquei isso antes em outros vídeos, se vocês tiverem interesse, vocês voltam lá no outro e dêem uma olhada. Mas vamos passear aqui na cidade e vocês vão entender como é que funciona aqui. Essa aqui é minha casinha de sempre, o Minimax, que tem me dado muitos prazeres, apesar de ser um tamanho assim para duas pessoas, mas é bem confortável, tem de tudo que precisa lá dentro. E aqui todos os parques estaduais, na sua maioria, né? Em Oregon, eles têm uma cabine que você pode alugar, tem todas as facilidades, tem uma mini cabine, uma cabine completa, tem a churrasqueira ali embaixo. E isso fica em torno de mais ou menos uns 80, 90, 100 dólares, dependendo do tamanho e o que tem lá dentro. E aqui tem um pessoal que é o mais permanente, né? E eles têm um trailer um pouco mais sofisticado. Você coloca na janelinha ali até quando você vai ficar. Esse aqui tá falando que vai ficar até dia 6 de janeiro. Mas tem uns que ficam mais tempo. Daí é praticamente uma casa permanente, né? Ó, tem uns aqui que tá até coberto. A pessoa às vezes compra um site aqui por mais tempo. E daí eles ficam permanentes aqui, 6 meses, acho que de cada vez. É claro que custa uma graninha boa, mas para garantir a sua parada, o seu lugar, é a única forma de fazer. E como todo bom camp nos Estados Unidos, não pode faltar a lojinha.
A lojinha tem os necessaires, tem chá, tem remédio, tem alguns condimentos, tem pipoca, tem roupa, tem alguns acessórios pro trailer também, que ontem eu vim procurar um que eu precisava e não tinha. Mas tem tudo quanto é tipo de tranqueira para quem gosta de gastar dinheiro. O que eu falei uma vez já sobre o problema da pressão das torneiras que tem nos Estados Unidos, ou nos campos em geral, né? É que a água sai com muita força. Então você precisa comprar um adaptador desse. Na internet custa uns $7 mais ou menos. Daí você conecta na tua torneira, no teu site, e daí isso diminui o volume de água que vai da torneira para o teu tanque. Porque o que pode acontecer é que com a força da água pode estourar uns canos dentro. Vamos ver se tem mais algum acessório inteligente, interessante aqui também. Ah, tem isso aqui. Tudo coisa que, né, você tem, mas é interessante, mas você pode fazer um. Esse aqui para você limpar suas privadas. Tem o jato d'água que sai embaixo, então daí ele limpa a parte de baixo de dentro, né, da privada aqui. Então aqui é a parte mais legal do lugar. Tcharam! Uma piscina. Imagina que legal, tá acampando e você poder sair e entrar numa piscina. E daí tem a área ali que é uma área da spa e fica aberta até as 8 horas da noite. Se você gosta de vento, tá aqui a Fúria do Pacífico. Tá mais ou menos uns 20, não estava previsto, mais ou menos umas 20 milhas por hora o vento. Ou seja, sem chance de voar o drone. Mas pelo menos está mais ou menos 50 graus Fahrenheit. Então dá para aproveitar um pouco sem ficar super cheio de blusa aí. Quer dizer, tá friozinho, mas ainda tá suportável. Porque esse vento aqui com frio não há quem aguente. Então para vocês ali, a vista do Pacífico. Nessa época aqui tem muita baleia também, fazendo a parte do Alasca pro México. Então é uma época de ver baleia também. E março é outra época que dá pra ver baleia legal. Tem que estar num ponto mais alto. E sempre gente de binóculos que fica apontando, né? Que tá lá as baleias. Quem sabe dá sorte a gente vê uma aí. Sempre fiquem atentos às regras da onde você vai visitar. Algumas podem te dar multa, algumas podem te dar cadeia. Então você sempre fica de olho no que você pode ou o que não pode fazer. Então vamos ver aqui no South Beach o que você pode e o que você não pode. Bom dia pessoal, mais um dia aqui passeando na costa de Oregon. E eu tô triste porque eu queria jogar bingo com os velhos. Mas só eu que tava lá no lugar onde aqui ia ter o bingo, onde que eu tô acampado. Mas então a mulher ficou com dó de mim, a mulher é a organizadora, e eu ganhei o prêmio maior do bingo, que foi um chocolate. E daí eu fiquei pensando, pô, dar um chocolate, depois de ter ido no banheiro e ver as seringas, provavelmente de gente que tá com diabetes, tudo, e o prêmio do bingo é ganhar chocolate, ganhar doce, não dá pra entender, né? Mas pois bem, fazer o quê? Aí um outro fato interessante aqui dessa região, praticamente dessa cidade, eu não fiz a filmagem em Newport, quem sabe faço um pouco mais tarde, mas a encarregada do porto, a diretora, é uma brasileira. O nome dela é Paula, ontem eu fui jantar na casa dela, e ela tem um cargo bem, como diríamos, de prestígio, né? Porque é diretora de um porto. E o porto aqui não é só o porto de navios, é um porto de tudo, inclui várias coisas. Ela tentou me explicar direito, mas é muita explicação que não tem nada a ver. Mas é interessante, né? O nosso povo, os brasileiros aí, ficando em destaque em várias áreas aí que tem um pouco de prestígio. Então aqui em Newport, a diretora dos portos é ela.
Eu assistindo as fotos, ou vendo os vídeos das pessoas que estão tirando fotos aí na praia no Brasil, aquela montoeira de cadeira, de gente, aquela farofeira. Eu não sou muito de praia. Daí eu vejo uma praia dessa assim, sem ninguém. Que desperdício, né? Aparentemente a chuva tá vindo ali. Ela começa a vir do Pacífico e depois vai entrando, adentrando para a cidade em Oregon, lá para Portland, e daí fica um tempinho chato. Então a gente dá para prever se vai chover lá em Portland, dependendo do clima que está aqui na praia. E olha aí que praia linda, maravilhosa. Fazer um campinho de futebol, jogar vôlei, ia ser uma delícia, né? Então vamos atravessar a ponte. Aqui entrando na cidade de Newport, onde que eu tô, é um lugar que chama South Beach, mas é aqui pertinho. Uma ponte bonita. Então toda essa área aqui é onde que tem o porto, e é onde eu falei que tá aquela moça brasileira que é encarregada de tudo isso aí, do porto de Newport. Não dá pra ver legal porque a gente tá em cima da ponte, mas é uma área muito grande ali. É um porto de bastante importância ali para a economia aqui da região. E tá aqui a ponte, uma ponte bonita. Ali é a vista do mar. Não dá pra ver nada direito, né? Mas só pra ter uma ideia como é que é essa região aqui. E daí a gente já entra na parte central de Newport. Aqui também tem um aquário, bem grande até. Bastante variedade da vida marinha da região. É o verão, tudo aqui vive em torno do verão. Todos os hotéis, dizem que a população aqui é mais ou menos uns 10 mil, mas depois, durante o verão, chega a 40, 50 mil. Tem hotel, motel, parques para RV em tudo quanto é lugar. Então é uma região costeira que vive praticamente do comércio local, e também tem um pouco de pesca, mas o forte deles aqui é o turismo. Então vamos terminar o vídeo aqui no Yaquina Bay. Dá uma vista bonita aqui do fundo, que tem a ponte e tem a baía. Isso dá para ver um pouquinho. Então se você gostou do vídeo, dá aí um like, inscreve. Não são muitos vídeos que eu coloco aí na internet, uma vez cada mês, uma vez cada 2 meses. Então eu vou falando sobre as informações e coisas aqui sobre não só o meu estado de Oregon, mas quando viajar vou colocar mais outras coisas de viagens, principalmente o pessoal voltado aí a RV e aventuras. Então um abraço a todos aí, feliz ano novo e até a próxima.